Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem e que todos venham ser abençoados pelo Senhor através dessa lição que nós iremos estudar hoje. Como a irmã Nilde já falou, ela fez a introdução, nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, né? Uma pessoa que foi um grande implantador de igrejas, um grande missionário, né? E nós temos muito que aprender através da vida de Paulo. Paulo foi um instrumento que Deus usou. Quando ele chamou Paulo, ele falou que Paulo era um vaso escolhido por ele para ministrar a palavra, para evangelizar, para pregar o evangelho a gentios, a judeus, a romanos, a quem ele encontrasse pela frente, né? E a gente pode aprender muito através da vida de Paulo, que foi as mãos que Deus usou, foi os pés que Deus usou, foi o instrumento que Deus usou para a propagação da sua palavra e do seu evangelho. Eu fiquei com os dois últimos tópicos da nossa lição, que fala as maravilhas de Deus em função da sensibilidade da direção do Senhor. Está lá em Atos 16, versículo 9, que eu acho importante ler também os versículos anteriores, que fala a respeito dessa sensibilidade que temos que ter em relação a fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, porque sem a sensibilidade da vontade de Deus, do Espírito Santo, daquilo que Ele está nos falando, não tem como a gente fazer a vontade de Deus dentro da sua obra, porque às vezes a gente pode estar fazendo a obra de Deus sem estar cumprindo a sua vontade, como a gente vai estudar hoje. Antes do versículo 9, eu vou ler os versículos anteriores, o 6, o 7 e o 8, para a gente entender melhor essa sensibilidade do que o autor da revista está falando. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galáxia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Betínia, mas o Espírito de Jesus também não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo de lá. O que nós podemos aprender com esse trecho, né? Paulo era uma pessoa totalmente conectada com Deus, em constante comunhão, né? E Deus revelou para ele, através dessa visão, a necessidade que ele tinha que ir para a Macedônia, para ajudar o povo da Macedônia. A gente viu nos versículos anteriores que eles tinham outros planos. Primeiramente, eles tinham a intenção de ir para a província da Ásia, levar a palavra para aquela região, pregar o evangelho ali, mas o Espírito Santo não deixou. Se eles não tivessem tão íntimos com Deus e a sua vontade, talvez eles nem tivessem ouvido a voz de Deus em relação a isso aí. Outra situação foi o desejo deles irem para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não deixou. E através da visão, sonhos, Paulo percebeu a vontade de Deus, que era ir para Macedônia. Macedônia, quando a gente vai estudar essa região, era uma região de muita idolatria, ocultismo, feitiçaria. E o tempo que Paulo ficou ali em Macedônia, muitas coisas boas aconteceram, muitos milagres aconteceram. Um deles foi
a diminuição dessas feitiçarias, desses ocultismos, dessas coisas que aconteciam ali naquela região. A gente não tem no texto o porquê de Jesus ter impedido eles de irem para um lugar e o Espírito Santo ir para outro lugar. Mas a gente pode perceber que a vontade de Deus foi feita neste momento através da intimidade que Paulo tinha com Deus e também da consciência que ele tinha da vontade de Deus, que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Ele não podia correr atrás dos próprios interesses, ele não podia ouvir somente o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. Ele tinha que estar conectado e ligado com Deus, como a nossa lição diz. A visão que Deus dá é para aqueles que já estão na obra, né, que já estão no trabalho. E como nós lemos no texto, Paulo percorria sempre pregando, evangelizando, levando a palavra, curando pessoas, falando a verdade. E a revista fala, né, que não basta a gente fazer o certo, é preciso a gente fazer o certo e o certo de Deus. Isso significa que a gente tem que estar dependendo de Deus o tempo todo. O cristão precisa depender de Deus o tempo todo. Principalmente se você é vocacionado a fazer alguma coisa. Todos nós somos vocacionados a fazer alguma coisa. Mas em todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos depender de Deus. Para não cairmos no erro de estar achando que nós estamos trabalhando para o reino, contribuindo para a obra de Deus, fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Que isso pode acontecer. Nem sempre o que realizamos faz parte do desejo do Senhor. As nossas prioridades, nem sempre, ou quase sempre, né, são as prioridades de Deus. Então, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus insensíveis à palavra de Deus, insensíveis à sua voz. Paulo, ele não acreditava no acaso, ele sempre acreditava que Deus estava dirigindo a sua vida. A gente pode lembrar de várias situações, né, que aconteceu na vida de Paulo. Uma delas foi quando ele estava indo para Roma e o barco virou e tudo se perdeu, só se salvou aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele barco. Deus tinha um propósito para que tudo aquilo ali acontecesse, né? Que eles tinham que ficar ali naquela cidade onde muitas pessoas foram evangelizadas, foram curadas e conheceram a Deus. O tempo que Paulo passou ali, as pessoas conheceram a Deus. Então, toda circunstância que acontecia na vida de Paulo era obra de Deus, simplesmente porque Paulo se deixou ser instrumento de Deus. Ele se deixou ser usado por Deus. E toda a circunstância que ele passava, fosse nesse naufrágio, fosse dentro da prisão, fosse em qualquer região que não estava nos planos dele ir, Deus usava ele. Deus operava milagres e maravilhas através da vida de Paulo, simplesmente pelo fato que Paulo se deixava ser usado por Deus. Não era isso que eu queria, isso aqui não estava nos meus planos, mas seja feita a vontade de Deus, e era assim que Deus agia também. Deus usava Paulo em toda situação. Havia um direcionamento bem claro para Paulo da vontade de Deus quando ele teve essa visão de um homem macedônio pedindo ajuda, que ele passasse Macedônia e ajudasse eles, né? Paulo, ele não ficou em nenhum momento perguntando assim, mas será que é isso mesmo? Será que eu devo ir para Macedônia? Será que isso não foi um sonho bobo? Não, ele teve plena certeza, o sonho foi claro, foi objetivo, da vontade de Deus. E eu creio que isso é porque ele realmente queria servir a Deus, ele queria ser usado por Deus. Isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Paulo, no decorrer do seu ministério, ele foi aprendendo a fazer a vontade de Deus,
Porque a gente sabe também que houve situações em que Paulo não ouviu a vontade de Deus, ele não cumpriu a vontade de Deus. Que eu não me lembro agora para falar para os irmãos o texto, aonde está, mas teve uma situação que Paulo precisava sair de uma determinada igreja e ele não queria sair, ele se achava a pessoa principal, importante, prioritária para estar ali naquela igreja. E o Senhor disse a ele que não, que ele deveria voltar para Damasco, até porque ele estava correndo risco de vida. E ele não saiu, e ele não fugiu. Os irmãos da igreja foi que tiveram que sair com ele dali, porque senão ele seria morto. Então, no início do ministério de Paulo, foi difícil para ele fazer a vontade de Deus, porque ele tinha o desejo de pregar o evangelho, mas do jeito dele, na hora dele, no tempo dele e da forma como ele queria, compreendia fazer. E muitas vezes não é dessa forma. Nós mesmos estamos aqui nos adaptando a essa nova forma da nossa escola bíblica dominical, que eu vou ter que me adaptar, para nós não ficarmos sem nos comunicar, sem estudar a palavra, sem compartilhar as nossas experiências, os nossos testemunhos, sem ler a Bíblia juntos. Se essa é a forma que nós temos hoje, e está todo mundo fazendo, por que não fazer, né? E nós temos que aproveitar esse momento, esse tempo para isso, aprendermos mais do Senhor. E se tivermos que compartilhar a palavra do Senhor com alguém através da internet, através do WhatsApp ou qualquer outro meio, que possamos fazer isso, porque isso é vontade de Deus, que a gente compartilhe, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, está todo mundo conectado. Então, essa é a oportunidade da palavra de Deus ser pregada, de pessoas serem evangelizadas através dessa nova tecnologia, que a gente não precisa nem sair de casa. Estamos aqui, eu estou aqui no meu quarto, quietinha no meu canto, ministrando a palavra para vocês, e isso qualquer pessoa pode fazer, né? Sendo da vontade de Deus, com a motivação certa, evangelizar pessoas, consolar, edificar, abençoar. Deus nos abençoa também. O chamado não pode ser para atender nossos interesses pessoais ou familiares, não pode ser para atender favorecimentos. O texto diz, né? Ajude-nos, foi o que o homem falou na visão que Paulo teve. Ajude-nos. Então, a nossa obra no reino de Deus é sempre para o próximo, né? O dom que Deus nos dá é sempre para abençoar aqueles que nos procuram, que pedem o nosso auxílio, a nossa ajuda, seja ela qual for. Talvez é uma oportunidade que Deus está nos dando para crescer, termos conhecimento de determinada situação, de conviver com pessoas, de orar por essas pessoas, de interceder. Mas o foco é sempre o crescimento do reino de Deus. É saber que aquela pessoa ali com quem você está tendo aquele contato naquele momento, tendo a oportunidade de ajudar essa pessoa, é uma oportunidade também de você falar de Deus para ela, de você falar do amor de Deus para ela, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? Além de você oferecer sua ajuda, você também vai estar falando do plano de salvação, da redenção, falando a verdade que aquela pessoa precisa conhecer e saber, que é o Evangelho, né? A palavra de Deus. Revela que essa visão que Paulo teve dos macedônios revelou a vontade de Deus para aquele momento, né? Que era a vez dos macedônios ouvir a palavra de Deus. Não era para atender o clamor do apóstolo, e sim do povo. E o chamado não deixa dúvidas. Paulo imediatamente ele atendeu ao apelo daquele povo ali de Macedônia. Então, quando nós estivermos vivendo uma situação em que nós podemos ser usados por Deus, que nós podemos abençoar pessoas, ser instrumentos que Deus vai usar,
A gente tem que refletir bem sobre isso para não dizer não, porque às vezes o nosso primeiro passo é dizer não, agora eu não posso, agora eu estou envolvida com uma outra situação, agora eu não tenho tempo. E às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos usadas, de abençoarmos. E é tão bom quando nós muitas vezes nos dispomos a abençoar pessoas, nós somos abençoadas. Nós, de alguma forma, Deus trabalha também na nossa vida. Ele nos dirige, Ele nos conduz quando nós nos dispomos a ajudar. Às vezes a gente tem esse pensamento errado de dizer que estamos indo ali levar a palavra de Deus e vamos sair dali vazias. Não. Às vezes nós saímos muito mais fortalecidas em participar dessa experiência de ser usada por Deus do que até aquela própria pessoa que recebeu a nossa ajuda, o nosso apoio, a nossa oração, a nossa leitura bíblica, a nossa visita. E a gente também é abençoado. Às vezes eu penso que até mais do que aquelas pessoas que receberam o nosso socorro. Então, estar sempre sensível e atento à vontade de Deus para a nossa vida. Nesse primeiro tópico que nós aprendemos agora sobre a sensibilidade de Deus, que cada um de nós possa refletir sobre isso. Será que eu estou sensível à voz de Deus? Será que nesse tempo eu tenho ouvido a voz de Deus para ser usado por Ele? Para ser o olho dele, a boca dele, a mão dele, o pé dele, né? Em qualquer situação. Porque o que não nos está faltando hoje é oportunidade de evangelizar, de pregar, de falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, do cuidado de Deus para as pessoas. Será que nós temos tido essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo? Então, essa pergunta eu deixo para cada um dos irmãos. E eu vou fazer um outro vídeo para o próximo tópico, tá bom?